Imagina o seguinte, você está na academia, então você vai revezar lá o equipamento. Você chegou na academia, tá no horário de pico, vai ter que revezar o equipamento, está lotado. Tá? Então você chega naquele equipamento, né? Então você pergunta pro cara, ô, como eu posso revezar aí com você e tal? E aí você começa a dividir aí o aparelho e fazer, cada um fazer sua série, né? E cada um tem um treino específico. Um pode fazer um treino de isometria para poder demorar mais, o outro pode fazer um treino de, né, mais rápido, de circuito, para poder ser um pouco mais, ter um gasto calórico um pouco maior. Não vou entrar no detalhe de educação física porque não é o foco. Mas isso é uma atividade que com certeza, tá, no computador ele precisaria de uma thread, porque a gente estaria concorrendo no mesmo recurso, né, para poder fazer a mesma coisa. Então a gente tem um único recurso para duas pessoas acessarem. Então vamos fazer o seguinte, temos aqui um projetinho já, né, que eu criei aqui, academia. Vamos criar então aqui uma classe, tá certo? Né, opa, não Java Project, opa. Vamos criar aqui uma classe, tá certo? Chamada aparelho. Aparelho, vamos colocar aqui com ponto pacotezinho, né? André Mazieiro, ponto threads, beleza? Ah, então vamos lá. O que que essa classe aparelho ela terá? Ela vai ter um método, tá certo? Um public void fazer exercício exercício 1, beleza? Que é um treinozinho de circuito. E depois ele vai ter um public void, né? Fazer exercício 2. Maravilha, agora você está perguntando o que, que vai ter, o que, que vai conter dentro desses dois caras. Né, vamos separar aqui umas coisinhas. Vamos fazer primeiro assim, ó. Vamos fazer aqui um system out print ln, certo? Já vou copiar aqui. Eu vou copiar algumas vezes aqui. Então vamos fazer um texto. O que, que vai ser? Vai ser aqui pedir para revezar. Revezar. Aí depois a gente vai sentar no aparelho. Beleza? Vamos executar o exercício. Maravilha. E aí nós vamos fazer aqui o que? Vamos levantar. Vamos fazer mais um? Só para liberar o aparelho. Liberar o aparelho. Maravilha. Temos aqui a sequência de passos do exercício, né, lá na academia. Os dois fazem a mesma coisa. Qual que é a diferença? Né? O executar o exercício, né, o executar o exercício, ele demora um pouquinho mais aqui no exercício 1 do que no exercício 2. Então vamos fazer o seguinte, a gente tem na classe thread, a gente tem um método sleep, e a gente precisa aqui passar a quantidade de segundos, só que a gente vai passar em milissegundos, tá? Então se eu quero esse daqui um exercício que demora um pouco mais, ele vai fazer isso aqui em 10 milissegundos, 10.000 milissegundos, que é equivalente a 10 segundos. Só que veja, ele está dando um erro aqui. Esse erro é o que? A gente precisa tratar isso daqui com um try catch. Maravilha? Então vamos preparar o try catch, fazer o tratamento de exceção. Show aqui.
E esse exercício 2 ele é um pouco mais rápido, né? É uma série mais rapidinha, ele faz em 5 segundos. Beleza? Tá aqui, a nossa classe aparelho. Então nós vamos precisar agora vamos criar aqui uma nova classe, uma classe principal, né, para a gente poder testar esse método. Então vamos já pedir para ele construir com o nosso método main. Beleza? Temos aqui então o método main do Java. Vamos criar primeiro o quê? Uma classe, né, um objeto do tipo aparelho. Aparelho recebe, né, um new aparelho. Maravilha. Primeira coisa, a gente tem que ter um aparelho para poder usar. E agora a gente já sabe, né? Vamos fazer uma thread, tá certo? Fazer thread exercício rápido, recebe new thread, tá certo? E a gente vai falar aqui, ó, new tarefa exercício rápido. E aí o que nós vamos fazer aqui? Tá? Nós vamos colocar aqui, passar como parâmetro o nosso objeto garagem. Olha só. Simplesmente isso que nós vamos fazer. Tá? E aí eu vou fazer agora mesma coisa aqui, só que agora o exercício demorado. Então, o exercício demorado. Tá? Mesma coisa. Beleza? Então, vamos fazer aqui, ó, vamos criar a classe. Criar a classe aqui. Tá certo? Porque eu estou criando a classe principal. Calma aí. Vamos criar essa classe direitinho. Isso. Ele deveria já puxar aqui o runnable, tá? Não sei porque ele não tinha feito isso, mas a gente faz na boa. E vamos criar essa classe também. Tá certo? Adicionar o runnable. Beleza. Ótimo. E aí a gente vai pedir para fazer o quê? Vamos... Ué. Ah, eu coloquei garagem, né? Aparelho, pessoal. Aparelho. Por isso que estava dando erro. Bom. Vocês verem que às vezes a gente comete alguns erros aí. Então vamos criar o construtor. Vamos já fazer o assign desse cara. Que nem a gente tá já careca de saber. Então mais uma vez o construtor. O assign. Beleza. Temos as duas classes prontas aqui. E o que ele contém assim aqui, ó? O demorado era o primeiro exercício, então ele vai fazer o quê? This.aparelho. Fazer o exercício 1. É isso que ele vai conter. E aqui também o this.aparelho. Fazer o exercício 2, que é mais rapidinho. Beleza? Temos aqui os nossas threads, agora a gente precisa startar essas threads. Então, exercício demorado.start e thread exercício rápido.start. Olha aí. Vamos rodar esse cara para ver como é que vai fazer? Rodamos. Ih, pediu para revezar, sentou no aparelho, executar o exercício. Tá?
levantar e liberar aparelho. Um levantou e liberou o aparelho. E aí o outro, olha, levantar e liberar o aparelho. Sabe? Beleza, a gente veio aqui, executou, os dois entraram, os dois sentaram. Mas calma aí, a gente tem um aparelho, né? Como que vai sentar? E outra, vamos melhorar, primeira coisa, vamos melhorar esse código. Porque assim, a gente está usando aqui o quê? A gente tá chamando uma thread, a gente não está sabendo qual que é qual, certo? Então com o nosso construtor thread, a gente consegue dar um nome para ele. Depois do runnable, a gente pode dar uma vírgula aqui, acrescentar uma vírgula e colocar um nome para nossa thread, tá? Então eu vou colocar aqui que o João ele está fazendo um exercício rápido e o José ele está fazendo um exercício mais demorado aí, tá certo? Esses daqui são os pontos. E aí como é que a gente vai fazer? Eu tô dando um nome para thread. Agora aqui dentro do nosso aparelho aqui, né, da classe aparelho, eu vou fazer assim, ó. Vou fazer string nome recebe thread ponto current thread ponto get name. Olha só que mágico, galera. Só com essa linha aqui eu já estou pegando quem? Esse parâmetro que eu passei aqui, ó, no nome do construtor da thread. Olha que legal, tá? Então esse é um ponto aqui que a gente trabalhou. E a gente vai fazer agora o quê? Vamos colocar aqui nome mais um espacinho aqui, pede para revezar. Nome mais, né? Senta no aparelho. Nome mais. Vamos deixar tudo bonitinho agora, né? Executa o exercício. Nome concatena com levanta. Nome mais. Ele libera o aparelho. Como os dois são iguais, a gente vai copiar esse cara aqui e colar aqui. A única diferença é que a gente vai trocar aqui para 5. Tá certo? Vamos indentar tudo bonitinho. Sempre indentação, né? Para a gente poder manter o visual do nosso código legal. Isso é importante. Tá certo? É importante isso. E agora vamos lá. Vamos trabalhar, vamos rodar esse cara de novo. Rodamos e olha lá. João pede para revezar, José pede para revezar. Senta no aparelho, senta no aparelho. Executa o exercício, né? O José e o João e o José. Aí o João levanta, o João libera o aparelho, o José levanta e o José libera o aparelho. Pô, não está funcionando ainda, né? Não é o que a gente precisa ainda. O que acontece? Os dois eles precisam estar sincronizados, eles estão dentro de um aparelho. A gente precisa sincronizar esse cara, tá? E o Java ele já pensou nisso, claro. A gente vai fazer aqui o que? O pede para revezar pode pedir a qualquer hora, não tem problema. Mas daqui para baixo, a partir do momento que ele senta no aparelho, a gente precisa fazer o que? A gente precisa sincronizar isso. Eles não vão concorrer essas threads, elas têm que estar juntas. Então a gente usa aqui um bloquinho chamado, né, uma palavra-chave que gera um bloquinho chamado synchronized, tá certo? E aí quem que ele vai querer sincronizar? Qual que é a chave que ele vai querer sincronizar aqui, tá? É a própria thread, né, do objeto aparelho. Então a gente vai usar o que? A gente vai usar o nomezinho this. Olha só que maroto, pessoal. É muito mágico isso, né? E a gente vai fazer o seguinte, vamos copiar esse de novo para a gente poder ganhar um tempinho aqui. Vamos copiar, vamos colar aqui, tá certo? Até a parte do pede para revezar. Esses faz o 10, que é um demorado.
Maravilha? Então temos aqui as duas classes estão falando, né? Os dois métodos estão falando que serão sincronizados a partir deste ponto. Vamos ver como é que fica a execução desse código? Vamos rodar. Olha só. O João, né? Vamos subir aqui. O João ele pediu para revezar e aí não tinha ninguém, né? Ele já sentou no aparelho. O José pede para revezar. Aí o João está executando. Depois que o João levanta e libera o aparelho, o José senta, executa o exercício, levanta e libera o aparelho. Olha a sequência, tá vendo? Então, pessoal, é muito importante a gente conseguir sincronizar essa execução desses dois blocos, tá? Porque eles estão usando o mesmo recurso. Se eles não tivessem usando o mesmo recurso, né, era mais complicado disso, tá bom? De acontecer isso. Então,